estamos apresentando aqui mais um episódio do nosso Pode Indenizar, que é o podcast da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB Piauí. E hoje aqui estamos com uma autoridade no assunto, professor Eduardo Diniz, diretor atual da Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Piauí, advogado, especialista, civilista, e quando se fala civilista, lógico, entra aí a responsabilidade civil, estudando aí os danos, o dever de indenizar. Nós vamos falar, o tema de hoje é sobre responsabilidade civil na prática, advocacia prática do dia a dia na responsabilidade civil. Boa tarde, professor Eduardo, muito obrigada por aceitar o convite, da participação, dá aqui o prazer de, nós vamos, seu conhecimento, né, é um pouco aí do seu conhecimento, e aqui entre os colegas advogados, advogadas, e porque o nosso podcast ele é feito para o público, a sociedade em geral. E agradeço aqui sempre o apoio da atual gestão da OAB Piauí, sempre nos dando aqui essa força, né? Boa tarde a todos, agradeço o convite. E a Karenina Tito é uma amiga de longa data. Época da Universidade Federal do Piauí, diocesano. É verdade. E é um grande prazer estar aqui e elogiar essa iniciativa, né, da Ordem dos Advogados, com esses programas, né, da OABcast, OAB Piauícast, e permitindo que também haja esses desmembramentos com especialidades, no caso, o Pode Indenizar. Sim, né? E aqui o podcast, ele é aberto para todos os advogados, mas, lógico, como nós temos as comissões temáticas, é interessante que as comissões façam assuntos das suas especialidades, né? Trazendo alguém, convidados de fora para falar, e assim também falar sobre assuntos que estão repercutindo na atualidade, né? Nós temos aí várias comissões temáticas. Que bom. Então, é uma iniciativa muito boa, né, da OAB. Professor, para iniciar, no seu escritório, quais são as diligências que são adotadas quando chega um cliente contando um caso, uma repercussão sobre responsabilidade civil? Bom, eu gosto sempre a responsabilidade civil, ela tem que ter um pouco de bom senso. Sim. Então, quando o cliente chega contando uma história, a gente ouve, faz as devidas anotações, vê a possibilidade dele ter reunido os elementos necessários para demonstrar esse dano, né? É importante, primeiro, dizer o que é o dano, sem um juridiquês, mas o dano é um mal que se faz a uma pessoa. Então, alguém que me deu chutou minha canela, né, me causou um mal, porque doeu. Sim. Agora, daí, isso a se tornar um dano material ou um dano moral é diferente. Pode se tornar um dano material em que sentido? Quebrou a minha canela. Eu tive que passar uma semana parado, eu sou taxista. Então eu tive um dano material. Tá? Essa situação me causou um transtorno, então eu tive um dano moral, um dano psíquico, aquilo ali me causou um mal. Então essas questões é que a gente precisa levar em consideração. E aí é importante que quando o cliente chega, nós possamos fazer essa avaliação, né? E reunir as provas. Não basta a história, tem que ter a prova. Eu me lembro de um processo, ele ficou conhecido como o processo do queijo. Foi uma situação, porque ninguém também, uma coisa que é importante, ninguém sai de casa e vai para um supermercado, vai para uma loja, já com o propósito de obter uma indenização, de conseguir um dano que leve à indenização. Sim. Né? Ninguém liga uma para outra e diz assim, eu estou passando na Frei Serafim agora, você veio de onde? Não, eu venho da Miguel Rosa. A gente se encontra
no semáforo, e aí bate os carros. Não, Ninguém faz não. isso. São coisas O que que ocorrem acontece? Esporádicas, acidentalmente. Acontece. acidentalmente. E aí o que é que ocorre? Você vai para o supermercado, é maltratado, houve um erro no momento da contabilidade da conta, da sua continha, e aí você, quando vai reclamar que houve aquele erro, você fica meia hora, uma hora e meia esperando para que as pessoas venham resolver esse problema. E aquilo ali vai lhe trazendo um transtorno, um incômodo, vai lhe trazendo um mal. Sim. Esse mal pode trazer outros transtornos, desdobramentos. Por exemplo, a pessoa ela tem diabetes. Ou então ela tem que tomar um remédio no horário correto. Ela tem um problema, é muito ansioso, tem problema do coração, ansiedade. Aí aquilo ali vai ter desdobramentos. Então, um erro na contabilidade dos teus produtos no supermercado pode trazer um dano moral, um dano material. Qual é a história do queijo? Foi um erro no queijo, no preço do queijo. E aí eu perguntei, você tem a prova disso aí? Eu tenho, ainda estou com as duas embalagens do queijo lá em casa guardadas. A nota da compra e o voucher de troca para comprar outro produto. Aí ótimo, pois traga que a gente vai entrar com ação. Aí, uma hora e meia, transtornos, etc. E o certo foi que nós juntamos no processo, o processo não era físico, as duas embalagens de queijo. Com o passar do tempo, as embalagens de queijo ficaram horríveis de cheiro. O queijo, né, a embalagem ainda estava melada. Isso no processo. Isso dentro do processo. Então, o processo fedia queijo. Queijo já passado. E aí, toda vez que os advogados iam pegar o processo físico, aí sentia aquele mau cheiro. Era o processo do queijo. Então, é a prova. Então, você tem que ter a prova. Então, a demonstração de que houve o mal, que houve aquele mal causado. Então, a primeira coisa, bom senso. Segundo, a demonstração de que houve o dano. Seja o dano material, seja o dano moral. O nexo de causalidade, né? Aí você vai ter o nexo de causalidade daquele fato que aconteceu, do ocorrido, com o dano que lhe foi causado. Esse nexo é que vai levar a uma reparação. Então, essa que é a grande questão. Agora, tem gente que escorrega no supermercado, mas não teve nenhum dano. Ah, mas eu passei um vexame, eu quero uma indenização. Bom, houve um mero de sabor. Certo? Pois é, exatamente, professor Eduardo, essa questão do mero de sabor. Lembro até que alguns anos atrás, houve na verdade, os advogados foram para frente do tribunal, não é isso? Falar sobre a questão que dano moral não é mero de sabor, você recorda? Sim. E se tornou aí uma campanha. Não foi uma campanha apenas daqui, foi a nível nacional. Qual o liame assim, dessa separação, mero de sabor para dano moral? Nós estamos falando aqui do leigo, pessoa leiga. Pronto. Isso pode acontecer, um dano mero de sabor, pode acontecer com qualquer um de nós. Por exemplo, do supermercado, você vai no supermercado, ou entra ali num shopping, escorrega, cai. Então, você quer, na verdade, alguém repare aquilo que aquela consequência que você não foi atrás, não buscou, né? Mas, e aí? Como é que faz? Uma triagem, um filtro. Muito bem. Você faz algum filtro quando chega ali o cliente, já dá para perceber? É um mero de sabor? É um dano moral? Às vezes o cliente já demonstra Sim. que ele quer apenas o valor da indenização. Sim. Doutor, eu quero saber se isso me dá algum dinheiro. Bem ali você já pisa no freio. Sim. Tá? Se o cliente ele está incomodado com a situação, ele vai dizer assim, doutor, eu acho que foi injusto comigo. Então ele não fala no valor. A questão do justo, não é? É o injusto. E foi injusto comigo. Eu gosto muito de falar para meus alunos, digo assim,
Ninguém precisa estudar filosofia para poder saber o que é justo e o que é injusto. A senhora que perdeu o filho. A jornalista chega e diz assim: o que é que a senhora quer nesse momento? Ela diz: justiça. Justiça. Pronto, ela não sabe nem o que é justiça, talvez. Mas ela tem um sentimento de justiça. Então, quando a pessoa chega no escritório e diz: doutor, eu acho que essa situação me causou um mal, eu não acho justo, não obtive nenhum tipo de ajuda, de auxílio, eu caí, me rasguei. O supermercado, ele disse: olha, mas tinha um aviso aqui. Mas esse aviso foi colocado depois, ou seja, houve um desrespeito. Então, isso não é mero de sabor. Sim. E a campanha, ela tem razão. Mero de sabor não é dano moral. Sim. Tá? Agora, o que é que acontece? Como os danos morais, eles começaram a criar vários processos no Poder Judiciário e superlotar, principalmente, os juizados especiais, então alguns magistrados eles tinham certa repulsa com ações de reparação por danos morais. E aí começaram a criar essas informações para poder afugentar as pessoas. Um certo preconceito, não é? Exatamente. Um certo preconceito. Para poder afugentar e dizer assim: ó, isso é mero de sabor, não entre na justiça não, que você não vai ganhar. Então, havia um desestímulo. Sim. Aí, teve uma época que chamavam também de fábrica de danos morais. Existe no Brasil uma fábrica de danos morais. Uma indústria de danos morais. Do dano moral. Eu disse: olha, realmente existe uma indústria, eu concordo com a indústria de dano moral. Mas enquanto tiver matéria-prima, que é o desrespeito, que é a falta de acolhimento, às vezes, doutora, basta um pedido de desculpas. Basta um apoio. Você quer que eu lhe leve em casa? Você está sem roupa, você está com a roupa rasgada porque você escorregou no supermercado. Você está melado. Sim, a conduta do agente causador conta muito. Conta muito. Então você foi abandonado naquele momento. Tá? E às vezes acontece até de tentar burlar a situação. Isso é que causa um incômodo. Que é pior. Porque além do desrespeito... Potencializa. E aí você diz assim: a indústria, certo? Mas existe a matéria-prima, que é o desrespeito, é o descaso. Tá? Então, quando isso acontece, essa fábrica, essa indústria, ela vai continuar funcionando, porque existe todo um desrespeito, todo um despreparo das empresas em relação a isso. Existem algumas empresas, óbvio, que resolvem o problema no instante. Tem um inseto no meu suco, aí eu digo assim: olha, tem um inseto aqui no meu suco. O gerente já vai trazendo um suco novo e leva o anterior. Ele não vai perguntar assim: esse inseto caiu aqui, porque não sei, ele não quer saber. Isso ele realmente ameniza. Isso ameniza. Você vê o cuidado. Ele quer o bem-estar do cliente. Bem-estar do cliente, sim. Ele já troca aquele suco, já troca aquele café. As empresas estão tomando cuidado. Por exemplo, é um absurdo você chegar e dizer assim: esse é café. Aí tem aqui o aviso: cuidado, produto quente. Sim. Que é para quê? Que é para avisar você. É um aviso. É um aviso, olha, produto quente. Por quê? Porque um desavisado chega para falar com você, pega no copo, tá quente. Então não vai ver que é café. Tá? Sim. Então esse tudo é o cuidado que se tem com o cliente. Tá? Dizer que o cliente tem razão é nesse aspecto, porque ele está pagando. Não é porque ele está pagando que ele tem que ser bem tratado, mas é porque ele está consumindo um produto. E aí, se eu vivo da venda de produtos, se eu vivo da prestação de serviços, e eu não cuido do meu cliente, o que eu estou fazendo? Sim. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando a gente está falando exclusivamente da parte de direito do consumidor e responsabilidade civil dentro do direito do consumidor. Mas existe a outra parte também. Por exemplo, um acidente de veículo, a gente começou a falar ainda agora. Então a pessoa às vezes chega e diz assim: olha, eu tenho um seguro. Vamos fechar um acordo. Tá? E aí você, rapidinho, faz um acordo ali e resolve o problema. Sim. Então, aquilo ali acolhe a pessoa que sofreu o acidente que foi causado por você. Ou você invadiu. Não invadi, não. Então, fica essa discussão. Gera depois vai ter que chamar dor de cabeça, chama perícia. As pessoas abusam.
porque às vezes o motoqueiro é responsável pelo acidente. Sim. E aí você diz assim, olha, mas foi você que invadiu. Ele diz, eu estou sentindo a dor de cabeça, aquele negócio todo. Aí tem que chamar a perícia, tem que chamar a ambulância, tá certo? E às vezes é o motorista do veículo que tem culpa de bater no motorista, no motoqueiro. Sim. Aí, por que ele também não assume o seu erro? Então, esses conflitos é que geram essas situações. É melhor tentar logo resolver, amenizar o problema do que aumentar. Sim. Ficar procurando ali no início de quem é a culpa e fazer logo um acordo. Então, essa luta e esse não acolhimento. Houve um acidente, é um motoqueiro, ele cai, ele invadiu, aí o motorista não acolhe, não leva para o hospital e depois isso sim, gera o dano moral. gera o dano moral. Gera o dano moral, tem o dano material. Material. Claro, porque a moto foi danificada, ele ficou um tempo paralisado, não pode trabalhar, ele teve os medicamentos que ele teve que adquirir, já que ele não teve acolhimento nenhum, tudo isso vai gerar dano material. E o dano moral, que foi exatamente esse desamparo que ele ficou. Eu acredito também que essa questão desse desestímulo para ajuizar ações de indenização também vai via de contramão e contra uma das principais funções da responsabilidade civil, que é a função pedagógica, que é exatamente para você não repetir aquela lesão. Exatamente. E se há um desestímulo, isso não vai dar em nada, porque é assim que as pessoas pensam, não vai dar em nada, não, isso aí no máximo vai ser um mero dissabor. Eu me lembro bem quando houve, pode-se dizer, uns 15 anos atrás, muitas ações, principalmente o juizado especial, 15, 20 anos atrás. Eita, eu estou até entregando a idade. Muitas ações e foi assim realmente muitas sentenças com mero dissabor, e isso gerava aí muito desestímulo. Mas tem uma que é interessante, vinha sendo mero dissabor, valores pífios. Sim, ou então valores era pequenos. Quando você perdia a mala. O melhor, a empresa, né, de transporte aéreo perdia a sua bagagem. E aí pronto, ficava por isso mesmo, você entrava na ação da justiça. Então oferecia uma passagem de volta. Resolveu. Aí. É um mero dissabor e tal, ou então está aqui uma indenização de R$1.500. Só que aí nós tivemos uma situação que aconteceu com o desembargador. E aí a indenização foi no topo do juizado. Sério? Tá. Foi uma mala. Topo, mala. Aí eu só sei que eu me lembro que foi uma celeuma. Porque ganhou, isso que é um absurdo. Eu não acho absurdo, não, acho bom. Porque eu vou pegar essa decisão. E vai servir de parâmetro. Aí, rapaz, é mesmo. Eu disse, pois pronto, é agora. E serviu de parâmetro. E o primeiro processo que aconteceu, nós tivemos uma vitória nesse sentido. Uma colega perdeu a mala, entrou, me procurou na justiça, tudo direitinho. E aí nós entramos com a ação e eu juntei a jurisprudência do desembargador. Um outro amigo tinha perdido também a mala, amigo dela, amigo comum, e ele tinha recebido um valor pífio, só de, vamos dizer assim, simbólico. E ela recebeu um valor muito próximo do que o desembargador recebeu. E aí ela saiu contando para todo mundo. E aí ele soube e disse assim, por que foi que vocês fizeram? Não, rapaz, nós juntamos a jurisprudência, né, o julgado do desembargador. Ou seja, o que você falou é muito importante. Tem que haver uma decisão que gere um efeito psicológico. Sim. Educativo. Um desestímulo a fazer aquele ato lesivo. A possibilitar que se repita aquela situação. E, ao mesmo tempo, você cria uma cultura de proteção da empresa. Sim. Não vamos mais permitir que isso aconteça. Então, um desestímulo para que se aconteça isso. Eu desestimulo se acontecer, né? Então,
e, ao mesmo tempo, eu estimulo a empresa a evitar que isso aconteça novamente. Então, quando eu quero ver, toda vez que perder uma mala vier um valor alto para ser indenizado, as empresas aéreas vão tomar mais cuidado na hora de tratar das nossas bagagens. Sim. É um caso também interessante, é o uso indevido. Eu falo uso indevido de imagem. Teve até um caso recente da Glória Pires. Você se recorda daquele meme que fizeram quando ela foi ser comentarista do Oscar, não é? Não posso opinar, ela falava, não posso opinar sobre isso. Começaram a fazer memes, quero a Glória Pires na minha banca do TCC, na minha banca do doutorado. Pois bem, isso aí a Glória Pires levou uma boa, na brincadeira. Até que uma empresa resolveu, acho que era uma empresa de questão ligada à educação, cursinho, alguma coisa para concurso, sei que usou a imagem, esse meme da Glória Pires, para fazer a propaganda. Ah, e a Glória Pires, não, eu não assinei nenhum contrato, Sim. ajuizou uma ação pedindo danos morais e materiais. Provavelmente material ela não logrou êxito, acho que por conta que ou ela não houve nenhuma prova, não conseguiu provar, mas moral sim, nesse entendimento, porque ela, uma pessoa pública, foi utilizada aquela imagem indevida. Mas eu fico também me perguntando o seguinte: assim, houve o pagamento da indenização e o lucro que a empresa teve, não pagou o cachê para uma atriz que é famosa, respeitada, a imagem dela, né? E o que ela ganhou com aquela propaganda? Será que foi ela não, o correto não seria essa indenização ser paga empresa tal? Qual foi o lucro obtido com esse comercial da propaganda indevida? Foi tanto? É o valor da indenização. Isso. Isso geraria, eu acho que um, um retorno pedagógico de se pensar duas vezes antes de fazer isso, porque eu tenho a impressão que quando se faz alguns atos ilícitos, já se faz calculado. Sim. Já se faz calculado. Quanto é que vai ser a indenização? Vamos fazer um acordo, qual o tempo de demora desse processo? Quanto é que nós vamos faturar? Eles trabalham assim, como trabalham os seguros, né? Isso, Eles calculam o risco, jogam jogam, aquela matéria, jogam aquela propaganda, e aí diz assim, bom, se vier reclamar, exato, a gente tem essa margem. Eu imagino que a questão, houve uma liminar, eu não conheço o processo, mas eu imagino que deve ter havido uma liminar pedindo a suspensão com da propaganda. certeza teve a suspensão da Aí propaganda. suspendeu. Então deve ter tido alguns dias de propaganda, Sim, e daí não houve a possibilidade de se aferir o lucro. Só que aí o magistrado, ao aplicar o dano moral, ele pode considerar essa situação. sim, Então, exato. digamos, o dano moral realmente existe, seria aí digamos, 150 mil reais, mas eu vou aportar mais 50 mil para qualquer tipo de lucro que a empresa tenha obtido nesse período aí, Muito e bom, até excelente mesmo com, colocação. e até mesmo com vamos dizer assim, a repercussão, né, porque a empresa era desconhecida por conta da ação da Glória Pires, se tornou Sim, conhecida. E aí, nesse caso, vamos ter um aportezinho aqui apenas para dar esse reflexo pedagógico para a empresa. exato. E aí, obviamente, a empresa teve um lucro, mas vai ter essa redução na aplicação de uma indenização. Eu vejo essa atitude aí do cálculo do risco quando, a exemplo de alguns jornalistas, programas de fofoca, que invadem realmente a vida privada, a intimidade de pessoas públicas, e vão ali na televisão, lançam aquela notícia, aquilo ali é um risco calculado. Eles sabem que provavelmente vai ter uma ação judicial, algum tipo de retaliação. Mas ali aquela notícia já vai dar alguma audiência,
vai ser publicitado aquela fala, e o efeito, e quando a condenação é em cima desse lucro, eu acho que o efeito pedagógico Sim, fica maior. é como nós tivemos uma época, uma ação que eu atuei no processo. Eu vou evitar as partes, né, Sim, mas eu atuei no processo e não vou dizer qual foi dos lados. É, e é uma situação bem complexa, bem interessante. Houve a publicação no Diário de Justiça de uma sentença, e essa sentença era uma ação de alimentos. Essa ação de alimentos, ela dizia que o pai se negava a pagar a pensão porque não tinha condições. E vinha a sentença integral. Houve uma preocupação do Diário de Justiça e do próprio Poder Judiciário, né, da vara e da sua secretaria, em colocar só as iniciais das partes, abreviado, tá? Só as iniciais. Mas no texto da sentença vinha o nome das partes integral. Vinha o nome das partes integral. Então vinha o nome do sujeito todinho. E aí um jornalista pegou, eles ficam procurando matérias. Sim. Aí botou na coluna dele: crise na família piauiense. Fulano de tal recusa-se a pagar a pensão alimentícia às filhas, pai, fala, bota o nome das meninas tudinho, por extenso, entendeu? Representada pela esposa, pela ex-esposa, nome da mulher. Para pagamento da pensão, a mãe e as filhas estão pedindo tanto e ele disse que não tem como pagar. Então, ou seja, ele publicitou o processo ali, tudo. Resultado, ele entrou com a ação, nós fomos fazer a defesa e dissemos: olha, nós publicamos aquilo que estava publicado no Diário de Justiça. Então, a culpa é do Diário de Justiça, que se chame a lide o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. E aí... Muito boa a defesa. O tribunal veio de lá para cá. E é óbvio, a defesa é defesa, né? Uhum. O tribunal veio de lá para cá respondendo à denunciação da lei, dizendo o seguinte: olha, a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei. Processos de família correm segredo de justiça. Por mais que a sentença tenha publicado o nome das partes integralmente, deveria ter o jornalista ter a cautela, o cuidado de resguardar o nome das partes. Então, nós não temos nenhuma responsabilidade sobre tudo isso. Resultado, o tribunal descartou, o magistrado descartou o tribunal do processo, disse: olha, extingue o processo em relação ao denunciado ali, acolho a defesa, assim, situação bem óbvia, né? Porque o próprio magistrado não ia ir atrás do próprio tribunal, né? Sim. Mas não deixa de ter razão. E aí condenou o jornal a pagar uma indenização para o pai e as filhas pela exposição indevida no jornal, sem nenhum motivo aparente. Porque o cara nem conhecido era. Era só mesmo o afã de publicar uma matéria. Uma fofoca. Né? E aí houve a condenação. E o jornal foi até o STJ, né, alegando e tal, mas não adiantou. Ou foi mantida a decisão e houve o pagamento. Isso faz muito tempo. E na época eu tomei conhecimento que houve o pagamento da indenização. Quer dizer, são situações dessas, danos morais. Ele não teve dano material, mas teve o dano moral. É até importante deixar bem claro: o dano moral, ele é previsto, tanto material quanto moral, previsto na Constituição Federal. Sim. Está lá no artigo 5º, são 2 incisos, inciso 5 e inciso 10. Replicado no Código Civil. Código Civil, aquele que causar prejuízo. Está lá, 186, 187, e os 923 para frente, 900 e pouco para frente. Então, está lá, está tudo respaldado pela legislação, não é uma criação do advogado.
Então, até voltando àquela questão do mero de sabor e do dano moral, Sim, e aí nós temos essa questão para poder definir. E tudo é bom senso, tudo é questão de bom senso. Você ouve a história e vai dizer para o seu cliente, olha, eu acho muito difícil acontecer de você receber indenização. Eu oriento nesse sentido, quando não há como você obter pelas provas que ele não reuniu, ou até mesmo pela história que não traz, tá, vamos dizer assim, essa essência, esse extrato sim. que possa gerar Mas o que é o dano. complicado muitas vezes, não sei se concorda comigo, é pessoa que quer, ela tem esse sentimento da injustiça, que sofre, do sofrimento, mas não tem como provar. Certo. E quer entrar com uma ação de qualquer forma e fica inconformado. Como é que não houve? Como é que não consigo entrar com uma ação? Como se aconteceu isso, isso, isso? E é difícil você explicar, às vezes, para um cliente, né, um possível cliente, que ele tem, o fato aconteceu, mas precisa ter provas, Sim, e provas contundentes. vamos aqui. Às vezes, eu não tenho prova material, mas eu tenho, Sim, por exemplo, testemunha, testemunhal. Tá? sim. Eu tenho uma gravação. Eu tenho um escrito. Né? Na verdade, tem que procurar o que pode servir de prova. Para servir de prova. Agora, então, são duas pessoas dentro de uma sala. Uma termina deflagrando contra a outra um xingamento. Né? Situações complicadas de provar. Ah, aquilo ali me causou um transtorno. Como é que eu vou provar? Né? Então, eu não vou chegar e dizer assim, olha, ele me xingou, ele me destratou, ele me humilhou, tá? Numa entrevista, certo? Então, são situações em que você vai ter que investigar. Acontece algumas situações, por exemplo, uma entrevista em que aparecem três pessoas. E uma, por uma questão de opção, uma questão de vestimenta, de comportamento, né, ela termina sendo descriminalizada. Mas ela tem um melhor currículo. Né, mas na hora da entrevista, ela, ao se apresentar, ela não é aceita. Então, ela percebe que houve uma discriminação. Então, nesse momento, ela pode buscar uma indenização. Em que sentido? Olha, existem três pessoas, eu era melhor qualificado, na entrevista eu fui discriminado. Na entrevista eu fui descartado por causa do meu comportamento, por causa da minha fala, da minha voz. Então, essa situação eu tenho como ainda buscar. Por quê? Porque existe um contexto. Existe um contexto. Né? Então, às vezes a empresa ela discrimina, por exemplo, pessoas trans. Né? E aí, nesse momento, você pode fazer a investigação. Bom, vamos ver o que aconteceu. Houve uma publicação, houve uma convocação, outras pessoas estavam lá presentes que podem testemunhar para você que você sofreu essa discriminação. Então, é essa que é Sim, a prova a que prova. você pode obter. Tá? Mas, às vezes, realmente, é muito difícil e aí aquela pessoa vai ficar com Questão até angústia. mesmo do o assédio moral, Sim. não é fácil de provar, porque é um comportamento, às vezes ali, é a posição hierárquica acontece ali só entre as duas pessoas, ou então quem tem de testemunha já não quer testemunhar para não se prejudicar, É. né? Não é fácil. Assim, aí nós temos várias vertentes da Sim, responsabilidade. No assédio moral, o assediador, ele se mostra quanto mais. Então, sim. muitas Também o vezes, comportamento reiterado, né? reiterado, ele muitas vezes já repetiu isso anteriormente. Então, o que é que você faz? Você, no desejo de demonstrar essa situação, você pode preparar a circunstância para poder gerar essa prova. Né? Então, aí você demonstra, através de uma gravação, que houve o assédio, prepara a situação para que outras pessoas possam
testemunhar para que aquela situação se manifeste. Olha só, um ponto interessante, falou aí da gravação. Nesse caso, uma gravação, você só tem aquele meio de provar aquela sua fala, aquele comportamento, através de uma gravação. Essa gravação não é autorizada. Ela é considerada uma prova lícita. Se for entre duas pessoas em que eu quero demonstrar um direito meu, ela pode ser considerada pelo magistrado. Pode ser considerada uma prova lícita. Eu gravo uma situação com você e aí essa situação, se tiver uma ilicitude, uma demonstração, aí eu posso levar à justiça e o juiz vai dar o valor adequado àquela gravação. Ele vai dizer, olha, eu não autorizei. Sim. É certo. Tudo violação, bem, a questão também da violação da intimidade, da privacidade. Sim. Ele vai alegar, mas aí nós podemos colocar a questão do que predomina, porque aí é o direito à violação da intimidade de um lado, mas por outro lado é um direito dela também ser indenizado moralmente. De ser indenizada moralmente. Exatamente. E estão todos dentro do mesmo artigo 5º. Exatamente, tudo constitucional. Então, eu vou ter que só pesar. Mas o dela também os direitos de personalidade. Eu acho que o desenvolvimento aí de personalidade dela vai. Eu defendo que nesse tipo de questão, que você só tem esse meio de prova, era a única forma de você conseguir provar aquele tipo de dano, aquele dano, que a violação à intimidade seja considerada uma prova lícita. Isso. Até porque você pode pedir a questão do processo sem segredo de justiça. Sim, então, claro. Não quer dizer que aquilo ali vai se espalhar, vai ser exposto para todo mundo. Não tem problema, você já entra, excelência, eu tenho uma gravação, e aí eu gostaria de apresentar essa gravação em audiência só para as partes, e para você, o magistrado. Apresentou, não vai para dentro do PJE. Não vai, exato. Mas o magistrado toma conhecimento. Se a parte entender que não, eu preciso de perícia e tal, bom, aí a gente apresenta e faz a perícia, faz a degravação, Não, e eu falo agora, e eu lembrei da questão que eu já falei algumas vezes sobre a responsabilidade civil por infidelidade conjugal, né? Então, é um ponto, inclusive, sensível, porque é família. Mas, muitas vezes, você só consegue provar um ato, a infidelidade, uma prova. Uma prova realmente que não é... Você não vai autorizar fazer prova contra si mesmo, né? Então, eu lembrei, eu escrevi uma vez um artigo, ainda na época da parte letiva do doutorado, era uma disciplina que envolvia processo, e eu escrevi esse artigo, que fala sobre a aceitação, a legalidade da prova, no caso de uma ação de fidelidade conjugal. E você também pode contratar o detetive. Sim, mas tudo são provas que, na verdade, gravação, exatamente, o detetive, uma violação. Teve até um caso em que, exatamente, teve uma sentença em juizado especial, na época, fazendo pesquisas, em que ela entrou, porque não é só a infidelidade por si só. Então, enquanto essa infidelidade atinge atinge a sua moral, algum tipo de exposição, e o computador, o marido deixou aberto ali nos e-mails, e ela viu as mensagens que ele trocava com a amante, falando mal dela. Nossa, a intimidade, inclusive, dela. Então, ela se sentiu ali, foi uma afronta, e ela entrou com uma ação pedindo indenização, inclusive ganhou, porque o juiz entendeu que, e ele alegou isso, a prova é ilícita, ela não invadiu, esqueceu ali aberto, e ele considerou aquele computador da casa, não era dele, era computador da residência, dela também, e que ele realmente falava algumas coisas
realmente depreciando a mulher ainda para amante. E é interessante, foi falado da prova, foi falado do aspecto da infidelidade, mas porque houve uma exposição dela e, e teve essa condenação, até no juizado especial. Se ela tivesse invadido, talvez se ela tivesse realmente invadido aquele computador de alguma forma, possivelmente, talvez o juiz tivesse considerado aquela prova ilícita. Mas, enfim, depende também de cada caso. Eu defendo, eu sou da teoria que aquela prova, se é a única forma dela provar, a pessoa provar, ou seja, no processo de um divórcio ou qualquer alguma outra situação, tem que ser válido. É uma situação, é bem complicado, porque como houve uma manifestação para terceiros, sim. Né? Então, por mais que tenha sido um único terceiro, a única terceira, né? Sim. Mas houve a exposição. Sim, sim, então sim. É importante que isso seja levado em consideração. Obviamente, o magistrado ele vai sempre ter essa possibilidade de fazer essa análise. Sim. Né? Não, mas é interessante a discussão da prova, né? Porque muitas vezes o cliente procura um advogado já também para uma assessoria. Eu pretendo fazer. O que é que eu posso organizar? Qual a documentação que eu posso trazer? E o que você precisa? Exatamente, o que precisa. Então, eu já fiz algumas ações de divórcio com pedido de dano moral. Sim. Divórcio e pedido de dano moral. Teve uma situação também do escritório que é bem interessante. O dano moral não necessariamente tem que ser só pela infidelidade, não, outras situações de humilhação, de subjugar, sim, né? Sim. De impedir que haja o desenvolvimento intelectual, o trabalho. Então, a infidelidade aqui, pessoal, foi só para dar aquela pimentada, né? Mas tem um caso que é bem interessante do escritório. Eu cheguei no cartório e aí o serventuário da justiça disse assim: doutor, eu quero lhe agradecer. Eu disse: o que foi que aconteceu? Não, é porque na minha vida de serventuário da justiça, eu já vi de tudo nesse cartório. Mas faltava uma coisa e o senhor me proporcionou. E eu digo: o que foi, rapaz? Foi uma ação de indenização por casamento rompido. E aí ele disse: olha que caso interessante. Uma ação de indenização por casamento rompido. E aí ele: sim, está tramitando aqui na vara tal, e aí vê, vocês estão fazendo a serventia. E ele disse: olha, pois eu já posso me aposentar. Porque eu já vi de tudo, mas estava faltando só esse, que eu nunca tinha visto antes. Sensacional. Aí ele veio me agradecer, eu entrei com a ação de indenização por casamento rompido. O sujeito rompeu o casamento nas vésperas da sua realização, e aí houve essa demanda. Essa demanda. E ganhou. Mas sim, não, na verdade houve um acordo. E é uma coisa também que é importante. Sim. Né? O abandono de quem sofreu o dano é muito ruim. Mas quando você acolhe e busca o acordo, como por exemplo, o Flamengo fez um acordo com todas as famílias que tiveram seus filhos. Sim, me recordo ali, aquele incêndio. Aquele incêndio no ninho e tal. Sim. Então, isso é importante. Isso é importante. Já procurar com antecedência. Procurar com antecedência. O que foi que aconteceu? É interessante. Eu acho interessante. Você concorda que quando alguém procura, procurando já um dano, leva ali as provas, é interessante fazer ali aquele estudo, em alguns casos, já tentar um acordo antes com a parte, mostrar ali as provas, mostrar o que tem, fazer um parecer, quem sabe, e uma tentativa a melhor forma de resolver extrajudicial, né? Antes de uma demanda. Extrajudicial é fazer a composição. Acredito até que ajuda ali para demonstrar para
uma eventual judicialização, mostrar ali as tentativas de Sim, composição. sim. O judiciário ali é porque foi a última. Não houve encontro entre a proposta e a aceitação, e Sim, aí se buscou o judiciário. Uma das circunstâncias que leva a reduzir o entendimento sobre o dano moral é exatamente a questão do valor. o quanto, O quanto? como é difícil, né, professor? O É quanto? bem complicado, porque a ideia é de você fazer uma reparação. Existia até uma discussão teórica sobre isso. Eu vou reparar o quê? Né? Como é que eu reparo um dano moral? Não tem como você reparar Você não tem algo, como não voltar tem à como situação do ao início, status quo ao estado. ante. Não tem. Não tem. Então, o que que eu vou ter? Vou ter como indenizar. Eu tenho como pagar um valor que lhe dê um conforto, que lhe ajude a esquecer aquela situação, que você não vai esquecer nunca. Sim. Né? Então, é uma forma de você Apenas uma compensação. ser compensado. É uma compensação. Por isso que muitas vezes a gente ouve ação de compensação de danos, ação de reparação de danos, ação de indenização. Eu não gosto daquela frase quando se diz assim: olha, nada vai pagar ou vai voltar àquela situação, nada vai pagar esse dano. Não, realmente não vai voltar àquela situação anterior, mas de alguma forma vai compensar. Vai. Alguma coisa tem que ser feito, né? O sentimento de justiça. Quer dizer, essas famílias que foram lá do Flamengo, que foram recepcionadas com o acordo, elas têm um sentimento de justiça. Sim. Olha, o Flamengo pagou o acordo, fez o pagamento. Eu estou citando o Flamengo, foi a lembrança que me veio. Não, eu na verdade sou São Paulino, né? Mas é porque é um caso recente, assim, sim, não tão recente, mas que as indenizações estão sendo concluídas há pouco tempo. Mas é um caso importante de composição. Sim. Então, se eu não me engano, era uma última família que não havia sido feito o acordo. Então, foi chamada, foi feito o acordo. Quanto é que foi pago para essa família aqui? 9 milhões. E essa daqui? 8. E essa daqui? 7. Bom, importa isso? Não, o que importa é o sentimento de justiça que cada uma teve. Eu vou ter que pagar o mesmo valor para todas elas, porque não tem como medir o amor que eu sentia pelo meu filho. Sim. Realmente não tem. Não tem como medir. Mas 9 milhões também não pagam esse amor, não pagam esse valor. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que receber um valor que me satisfaça naquele momento e que eu sinta um sentimento de justiça. Pronto, ali meu filho nunca mais vai voltar, mas a minha relação com o Flamengo acabou. Pronto, acabou. Sim. Ele não me deve mais e nem eu tenho mais o que cobrar. Eu virei a página. Agora, eu vou fazer um memorial para o meu menino, eu posso fazer uma doação para a igreja, eu posso pedir para que o padre construir alguma coisa para que eu bote o nome da minha criança, para que eu sempre tenha essa lembrança dele, ou simplesmente receber o dinheiro e ficar usando nas despesas da minha família. Sim. Mantendo o quarto da criança. Ou seja... É uma compensação, até porque a família ali foi destruída. Questões psicológicas, né? Os irmãos que ficam. Tentar fazer algo para tentar amenizar aquela dor. Exatamente. Na verdade, é isso que acontece, né? Eu lembrei agora também de um processo bem interessante, como nós estamos falando da prática, né? Um processo interessante é um buraco. Nós temos muito buraco aqui em Teresina, né? Estamos cheios de buraco aqui. Eu gosto até de perguntar assim, quem é que passa um dia sem cair num buraco aqui em Teresina? E aí, era um buraco na BR. Logo depois de uma subida. Então, o carro vinha, ele subiu, viu o buraco, desviou. Quando ele desviou, ele não percebeu que vinha outro carro vindo na sua direção. Os dois se abarroaram e aí rodopiaram. Num acidente, o rapaz teve problemas físicos, ficou com problemas físicos, a irmã faleceu, que vinha de carona. Mas tudo isso por conta do buraco.
O outro veículo, o pessoal teve problemas também, ficaram com sequelas físicas. A família do rapaz me procurou. Houve aí o dano de ricochete. Sim. É uma coisa também que é interessante a gente observar. Vamos. O que é o dano de ricochete? Porque o dano era do rapaz que estava dirigindo o carro. Ele teve um dano moral porque viu a irmã falecendo do Sim. lado dele. Exato. Sim. Mas tem também os pais da jovem que faleceram. Então, eles também sofreram com o acidente. E nós entramos com a ação dos três. Na Justiça Na Federal, verdade, só para entender, os pais, morreu o pai, a mãe? não, os pais não estavam no carro. Ah, Mas os sim, pais da da jovem, jovem. que é a Sim, irmã dele. da irmã dele. Então, Sim. os pais sofreram com ele, sofreram com a irmã Com a falecida. irmã falecida, sim. Então, houve aí esse dano. Muito Nós entramos com os três. Muito interessante aí a tese. A ação é na Justiça Federal, porque Porque é DENIT, né, BR. Sim, BR. E aí a questão da prova. Olha só que interessante. Foi feita uma matéria no dia do acidente, e aí houve na matéria uma gravação de um policial rodoviário, e ele disse assim, esse buraco, todo dia nós temos uma situação de perigo de acidente aqui. Esse buraco, ele era menor e foi crescendo até chegar a essa situação, e aí a pessoa, para se desviar, termina acontecendo o que aconteceu. E ele deu entrevista, saiu na rede nacional. Então, a prova. Bastou essa entrevista, não precisa mais de nada. Não precisa mais de nada. Agora, obviamente, nós juntamos a perícia da própria Polícia Federal, né? A Polícia Federal, fotos, obviamente, não ia deixar de cumprir o seu dever. O policial não falou nada demais, ele desabafou, porque ele disse que fazia reclamações reiteradas para que fosse consertado o buraco, porque eles estavam percebendo que ia haver um acidente, tá? A qualquer momento, fatal, e que aconteceu. Tá? Então, e realmente você supõe que um buraco numa estrada gera essa possibilidade. Gera essa possibilidade. Então, surgiu. E a grande questão é que o buraco não nasce já grande. Sim. Ele vai se ampliando. Sim. Então, não é pouco tempo que ficou daquela forma. O local onde ele estava também aumentava o risco. Então, são situações. Aí vem mais uma história que o escritório atuou de uma indenização, nesse caso. Então, houve a indenização, o TRF já confirmou, e aí a coisa está sendo já concluída. Olha, professor, até parabéns aí pelos os casos das ações e sempre as teses construídas. Eu tive uma possibilidade muito boa de ter essa, como eu gosto de responsabilidade. Sim. Né, e sou formado em mediação, em conciliação, então sempre busco também fazer a conciliação. Eu acho muito válido essa tentativa. Infelizmente, assim, para o Estado, né, quando a gente fala Estado, União, Estado, sim. É mais complicado. É muito mais complicado. Né? Mas, quando é o particular, a gente sempre tenta ver a possibilidade dos acordos serem realizados, como aquele que eu falei, no caso da indenização por casamento rompido, sim, acordo. Então, a maioria das situações de indenizações em que envolve particulares é feito o acordo. Porque... Ou antes ou durante o processo. É porque também cansa, não é? As partes ali, o desgaste. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Não, nós já estamos aqui, já conversamos muito, né? Mas porque tem um caso bem interessante, que é assim, também interessante, né? Sim. Eu advoguei para a empresa. Foi uma batida, e aí o carro da empresa, ela sanfonou um taxista. Sim. Bateu a traseira, e o carro da frente, o taxista foi para frente, bateu no carro da traseira. O que acontece? Era um caminhão
cheio, estava carregado de água, e aí caminhão carregado de água, peso praticamente o décuplo, né? Sim. Houve a parada para um pedestre passar do primeiro veículo, o taxista freou atrás, o caminhão não conseguiu. Papocou na traseira e aí ferração, Sim, efeito né? sanfona. Sanfonou. Resultado, nós fomos para a audiência, chegamos lá, o meu cliente disse assim, eu quero fazer acordo. Fazer acordo, eu não quero, não vou levar isso para frente não. Vou levar isso para frente, eu nunca tive problema na justiça, quero resolver isso na primeira audiência. E aí, eu aqui com o preposto, e aí ele disse, me diga uma coisa, quanto é que o senhor gostaria de receber de indenização? O senhor botou aí o valor da causa, 60 mil, na época era 60 mil, era juizado. Mas o quanto é que o senhor queria receber de indenização? Não, se você me pagar 30 mil pelos danos, ou somando os danos do veículo, os danos do veículo, e o período que eu fiquei parado, 30 mil paga. Os lucros cessantes. Aí eu disse, olha, mas o preço do veículo aqui, o conserto, deu 4.500. Então o senhor teve aí, em uma semana que o senhor ficou, 15 dias que o senhor ficou parado para o conserto do veículo, o senhor quer receber mais de 25 mil? Ele disse, porque uma semana eu ganho 25 mil. Aí eu, nossa, o taxista. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor, o senhor tem imposto de renda? O senhor presta imposto de renda? Aí ele disse, sim. O senhor teria como a gente pedir a suspensão da audiência, o senhor trazer o último imposto de renda do senhor para a gente ver a declaração? Porque com 25 mil por semana... Gente, 100 mil reais por mês. O senhor ganha 100 mil reais, deve ter isso tudo declarado. Aí ele olhou assim e ficou... Aí, não é bem assim. É 6 mil. Esse período aí eu ganhei 6 mil. Deixei de ganhar 6 mil. Então ele já baixou. 25 caiu para 6. Aí eu disse, olha, me diga uma coisa. Eu já fui advogado do sindicato dos taxistas. O senhor é filiado a alguma rede de táxis? Sou. Bom, agora vamos fazer o seguinte. O senhor pode me trazer o último mês em que o senhor trabalhou todinho para a gente fazer um levantamento do seu apurado. Doutor, é o seguinte, eu ganho, se eu fosse trabalhar nesse período, eu tinha ganho R$1.000. Aí eu olhei para o preposto, R$1.000 com 4.500, que foi o conserto do veículo, 5.500. Ele pode fechar nos 6. Aí eu disse, o senhor aceita R$6.000? Ele aceita. Aí nós fechamos um acordo em 6. É isso que dificulta às vezes. O cara quer ganhar em cima da situação. Sim. Quer ganhar em cima da situação. E aí, quando você é advogado da outra parte, você vislumbra a redução do instituto da reparação civil. Sim. Da responsabilidade. Da responsabilidade civil também não tem esse objetivo, essa função de o enriquecimento é uma compensação. Sim. Nesse caso, estava ali reparando os lucros cessantes, o dano material, ainda deu um valor aí para dano moral, né? Foi. Porque 5.500, os R$500... Já ficou por fora. Ou seja, talvez se ele tivesse tido assim 10 mil para fazer o acordo, o preposto tinha aceito. 15 mil, dá 60, gastava. O meu cliente disse que queria resolver. Aí ele foi querer ganhar em cima. Essa parte aí que é a história do bom senso. A pessoa tem que ter bom senso. A falta de bom senso dele foi quando disse aí... Exagerou. Exagerou 25 mil por semana. Às vezes, doutor, o senhor quer agora enriquecer ilicitamente. O primeiro não é enriquecer. Qual é o conceito de enriquecer? Qual é o conceito de enriquecer? Por exemplo, se eu já tenho um patrimônio que gira em torno de 50 milhões, para me enriquecer, eu tenho que, pelo menos, multiplicar por 20 esse patrimônio. Sim, sim. Eu estou bem de vida. Né? Sim. Aí tudo bem. Agora, se eu recebo a indenização de 50 mil reais, você enriquece alguém? Não dá para comprar nenhum carro.
Carro popular, usado, Sim. não enriquece. Não compra-se um apartamento com 50 mil. Não há uma mudança de vida, Não na muda, você não verdade. muda a Não sua muda a vida. sua Você pode vida. comprar até um apartamento, mas não é um apartamento que vai dizer que você enricou, Não. tá certo? Não vai ter essa mudança significativa na Então, vida. não vem me dizer que é enriquecimento. Segundo, ilícito. Não Não. estamos metendo a mão no seu bolso com uma arma. É baseado na lei. Enriquecimento não existe e muito menos ele é Isso. ilícito. Isso aí nós estamos, a responsabilidade civil não gera isso. Não gera isso. Então chegar e dizer, vocês estão querendo, buscando enriquecimento ilícito. Não. De forma alguma. Até olhando para esse seu exemplo, se ele, no caso, ele pedindo 25 mil por semana, ele não era enriquecer, Não, porque não ia ele de enriquecer. 1.000 para 25, 24 mil, a diferença, para ele ia ser um dinheiro muito bom, mas realmente não Mas ia não ia gerar enriquecer. o enriquecimento. A grande questão foi a sua torpeza. Isso. Né? Dizer que A de vinte e sua cinco mil por semana, maledicência de dizer que por semana, 10 dias, ele ganharia 25 25 mil. mil. Aí a coisa complicou. Sim, Né? sim, foi a forma A forma, que foi feita. forma que foi feita. Aí você dá aquela. Já criou ali aquele ranço, né? Não, também não vamos por aí. Isso. Não, muito interessante. Professor, olha, falar sobre responsabilidade civil, contar casos, eu acho que daria aí o dia todo, né? É um assunto interessante. Está no nosso dia a dia, em todas as áreas do direito, Sim. não é? No nosso dia a dia, todos nós estamos sujeitos. É uma coisa, quando se fala em indenização, às vezes eu conversando aqui com alguém, não, pô, não se preocupe, lá, faça isso e depois pede uma indenização. Eu já fico, não, faça isso não, para procurar confusão. Mas qual é a confusão? Muitas vezes as pessoas falam, confundem buscar direitos Sim. com confusão. Não é confusão. Não. Você está ali buscando uma reparação material, uma reparação moral, né? Uma compensação. Ou então não lhe incomodou, Então, não lhe causou dano. Agora, eu não gosto dessa. Eu acho que já ouviu também. Não, eu não quero confusão. Não quero confusão. Essa confusão é que eu não entendo onde é que está essa confusão. Ir para a justiça, vai demorar, aquele negócio todo. Não. Não, esquece um pouco. Vamos ajuizar a ação, dê a documentação e esqueça, deixa o processo. Ou então, doutora, o que a gente pode fazer? É como dizer, pois pelo menos me deixe falar com a outra parte. Que é a história da composição. Sim, sim. Olha, nós estamos aqui, a pessoa me procurou, ela sofreu essa situação, ela trouxe as provas, e eu queria ver a possibilidade de a gente se reunir para resolver essa questão sem confusão. Sim. Extrajudicialmente. Né? Vamos botar dessa forma. Aí diz, rapaz, isso aí é uma besteira, eu não concordo não, ppp, papapá. Muito obrigado pela sua atenção, por ter me ouvido até esse momento, mas esse é o meu telefone, meu WhatsApp, se você mudar de ideia, eu fico à sua disposição, entendeu? Aí é que eu volto para o cliente, olha, ele não aceitou, não, pois deixa de mão. Ou então, pois eu boto para frente. Sim. Né? A grande questão também é que quando a pessoa ela não quer dar entrada, a gente também não pode dizer, Lógico, não pode. vamos lá. Né? Estimular, tentar forçar a barra para que ele entre na justiça. Ou que busque a indenização. Tem que ser algo voluntário. Sim, sim. Né? E aí ele nos procura e a gente tenta orientar da melhor forma possível. Sim, sim, é o que deve ser feito. Eu também gosto, uma das coisas que eu prezo é fazer essa composição, eu acho interessante. E eu, com o tempo, comecei a fazer pequenos parecer. Parecer ali, uma coisa opinativa, pegando ali todo o processo que tem e sugerindo ali um valor. Pronto. Marco com a parte, tento fazer ali a composição, mas não é fácil. Não. A pessoa, alguns pagam realmente para ver. Não.
deixa, e se discute na justiça, é aquela questão, você vai ganhando tempo, principalmente quando é uma indenização contra uma empresa, ou você está na uma empresa, eu olho da seguinte forma, você tem certas situações, eu me pergunto, por que que não faz um acordo com determinada empresa? Tantas ações, por que que não faz logo um acordo e acaba com essas demandas? E eu imagino que é exatamente por isso. Como são muitas ações com o objeto parecido, a empresa não quer fazer um precedente. Não, se eu fizer uma composição logo aqui, um acordo, paga, eles gastam com as custas, mas não se faz um acordo. Eu fico intrigada com isso. Uhum. Então Sim. só pode ser isso, não formar um precedente, não criar muitas vezes essa situação, não, entra com uma ação que a empresa faz um acordo. Poxa vida, mas olha, assim, é uma visão tacanha, porque Sim, uma visão se a tacanha. empresa ela tem já previsão de riscos, ela já prevê dentro das suas despesas algo que vai ser Sim. utilizado para pagar alguma indenização. Por que protelam tanto o pagamento? Por quê? Exatamente. E ainda tem um detalhe. Quando ela faz a composição, gera exatamente o contrário. A receita, porque podia ter algo maior, a condenação é maior, e ele vai pagar um valor menor. A professora acabou de me perguntar o seguinte, você é flamenguista, Ah, né? Porque eu falei do Flamengo, falei bem. sim, Ele fez a composição com todos. Falei bem do Flamengo. sim. Tá? Então, isso significa dizer que o Flamengo, por mais que tenha tido um ato falho na sua trajetória, que foi exatamente o acondicionamento inadequado dos jovens e tal, causou o acidente, mas ele teve um ponto positivo, que foi exatamente buscar e acolher e dar o afago para as famílias, fazendo um pagamento de indenização sem a necessidade de justiça. Então, a empresa, nesse caso, ela teve a imagem da a empresa, imagem da empresa, sim, a imagem da empresa, concordo. Ela teve ganhou um plus aí. Ganhou. Tá certo? Então, é um engano isso aí. Você achar que eu vou criar um parâmetro para as pessoas agora virem buscar a indenização. Quando eu recebo um copo e cai um inseto e a empresa vem lá e traz para mim um novo refrigerante, e eu estou falando aqui, muitas pessoas estão me ouvindo dizendo assim, sei qual é, eu já sei qual é. Por quê? Porque isso já aconteceu com eles. Então, eu sei dizer o nome da empresa, a empresa fez a propaganda dela aqui no nosso Pode Indenizar. Entendeu? Sim. Sem eu dizer o nome dela. Por quê? Porque as pessoas elas fazem uma relação com esse bom comportamento. E isso acaba sendo positivo, uma imagem positiva, um comportamento positivo. Exatamente. Então, você pensar que isso vai trazer um prejuízo, não, você vai trazer mas eu uma imagem concordo, positiva. Isso gera já uma imagem negativa da empresa. Sim. Porque você vê aquela empresa com aquele porte, ao invés de ter a condenação, pagam custas, mas não tentam um acordo, procuram um advogado, procuram a parte, olha, condenação foi X, vamos fazer uma composição já para acabar com esse litígio, e paga. Recalcitrante. Isso. É aquela empresa. Existe também não só o chamado autor, que hoje a justiça está querendo combater essa situação, que são os chamados litigantes contumazes. Sim. Mas existe também aqueles que são os demandados contumazes. Sim, exato. Por quê? Porque eles recebem muitas demandas, mas não deixam de fazer o errado. Né? Então, por mais que a pessoa seja litigante quanto mais, tudo bem, tem um litigante quanto mais, a gente tem que combater realmente isso. É o cara que está todo tempo na justiça, querendo tirar uma vantagem. Às vezes não é uma questão de má fé, é porque ele se indigna mesmo. Sim. Se indigna. Uma vez eu fiquei indignado porque o Banco do Brasil ficou com R$1 meu.
Eu fui reclamar com o gerente, faz tempo isso aí. E aí uma senhora disse assim, meu senhor, mas o senhor estava brigando ali com o banco, o que foi? Porque R$ 1 naquele tempo que estava começando a cobrança da taxa de administração de conta. Ah, Aí ele, é porque o banco está querendo R$ 1. Ela disse, o senhor está brigando por R$ 1? Eu disse, olha o tamanho desse banco. Olha aqui, carpete, ar-condicionado, computador, tudo novo. A mobília toda bacana. E o banco quer o meu R$ 1? Senhora, eles têm milhões de correntistas. Toda vez que eles pegam R$ 1 de cada um, é milhões de reais. Ela, meu Deus, é mesmo. Porra, agora eu vou brigar até por meus centavos. Aí eu, meu Deus, criei um monstro. Né? Mas a questão é essa, a indignação é a falta de Sim. aviso, é a falta de respeito. Sim. Isso é que gera indignação. Então, quando a pessoa ela fica indignada e entra muitas vezes na justiça, a justiça entende isso como sendo um litigante contumaz. Mas existem também os demandados contumazes. São aqueles que várias vezes são demandados. É só colocar ali no PJE. E joga para frente. Quer dizer, e não quer nem saber. Empurra com a barriga aqueles vários processos que ele tem. Né? E quando são condenados, às vezes muda o CNPJ para ninguém encontrar. Que é o que é pior. Como é que a pessoa tem um CPF? A senhora tem um CPF, eu tenho um CPF, isso. Mas eu tenho uma empresa que tem vários CNPJs. Eu entrei com ação contra a Claro uma vez. E aí, eu entrei com a execução, não tinha dinheiro na conta do CNPJ. É sério? Não tinha. Aí eu, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Está aqui, o CNPJ está na internet, está aquilo ali era fictício. Na ficha, não era fictício, não. Estava na ficha da empresa. Sim. Obtida na junta comercial, na Receita Federal e tudo mais. Como é que pode um negócio desse? Várias ações com o mesmo CNPJ. E aí é que ficou. E eu botava, claro, e aparecia outros CNPJ, rapaz, é porque tem outros. Aí relacionei 8. O juiz mandou buscar 8. Não tinha dinheiro na conta. E onde é que é claro que adivinha, eu fui pagar minha conta. Naquele tempo tinha fila. Sim. Aí, na fila aqui, pagando minha conta, olhei pro CNPJ da minha conta e disse, esse CNPJ não está entre os 9, porque tinha 1 mais 8. Não está entre os 9, não. Falei, peraí. Aí paguei a conta, corri para casa. Cheguei em casa, minha irmã tinha também o CNPJ, Claro. Eu disse, qual é o CNPJ da conta que está no teu boleto? Ela passou. Aí eu, excelência, peço que seja feito o bloqueio desses 2 CNPJs. Show. Estava no CNPJ do teu do boleto. Aí pegou no meu, porque eu botei primeiro. O juiz fez, pegou logo no primeiro. Olha só. Ele mandou bloquear. Aí bloqueou. Quando bloqueou, foi que ela disse assim, foi mal, desculpe. Eu não estava tomando conhecimento do processo. Eu disse, pois pronto. Tinha as treintes. Era juizados especiais. Ação de indenização, porque a cliente cancelou a conta, a Claro não cancelou, e aí ficou cobrando, e a cliente estava ficando doida, recebendo cobrança indevida porque ela não devia. Aí o magistrado determinou que fosse feito a suspensão das cobranças sob pena de pagamento de R$300 diários. Aí foram mais de 400 dias. Esse aí gerou uma fortuna de dinheiro. No juizado especial. Aí eu entrei na época era execução da sentença. Né? Que hoje é chamado de cumprimento. Entrei com a execução da sentença, foi para fazer o bloqueio. Foi quando precisei do CNPJ. Quando bloqueou, a Claro veio de lá para cá. Não, foi mal, desculpa. É porque aí providenciamos o cancelamento da conta. 2 dias depois do bloqueio. Aí agora pedimos para que Vossa Excelência reduza as treintes, né? As treintes é a multa. A multa. Eu estou repetindo aqui que a doutora sabe, mas sim. Os nossos ouvintes precisam ver. Aí a soma da multa dá as treintes. A juíza ainda quis diminuir, mas aí nós conseguimos. Deu trabalho até para conseguir localizar um CNPJ, a conta bancária vinculada ali a CNPJ. Pois no juizado essa ação girou em torno de R$140 mil.
Na época, eu acho que há uns 15 anos atrás. Gente, Hoje, atualizando, daria mais um valor maior. E 150 mil. 150 mil. 150 Só de mil. astreintes Só de... e atualização do valor da indenização por danos morais que a Claro teve que pagar. Muito bom. Pois a Entendeu? cliente ficou muito feliz. O cliente ficou feliz, o advogado também, Também. e serviu eu imagino que serviu de educação, né, uma questão educacional para a própria Claro. Pelo Espero menos que sim. para bloquear rápido Rápido, a, o o cancelamento. cancelamento, É. né? Mas aquela, só para finalizar, Ou não. falou aí que serviu de lição, a questão que é o dano também, a condenação, tem que se observar também alguns requisitos, né? Como a questão da capacidade financeira, Sim, sim. tanto do requerente como do requerido, porque não adianta você, para um milionário, você também colocar uma condenação pequena Sim. que não vai ter função pedagógica alguma. Com certeza. Então, nesse caso, 150 mil reais, muito dinheiro. Um dinheiro muito bom e não pode nem se falar de enriquecimento. Não. Enriquecimento, eu não vejo enriquecimento ilícito aí. Mas para uma gigante como a Claro. Imagina assim. Acredita. Isso só para pegar essa função Sim. pedagógica, certo? É muito dinheiro, até mesmo sim, para Claro. Mas só para os nossos ouvintes ter essa ideia. Imagina aí um grande empresário, um milionário, ter uma condenação de 5 mil reais. Acredite. Não vai ter. Eu acho que é interessante que eu só tive 2 operadoras de celular. Eu só tive 2 números de celular. Um da TIM. Não existe mais. TIM existe. Existe? Existe. E a minha conta é TIM. pronto. É a Oi que não existe mais, né? É a Oi. E a Claro. Só tive duas. Sim. Na época que eu entrei com a ação, ficou aqui claro que eu era cliente da Claro. Sim. Né? E sou até hoje. A forma do tratamento mudou. Sério? Muda. Hoje nós temos aplicativo, a gente reclama na hora que... Sim, mudou. Muda. Eu pensei que tivesse sido sim. Muda os tratamentos. Então, eu entendo que as empresas elas vão se aperfeiçoando. Pode não ter sido por conta da minha ação, longe de mim ter essa ousadia. Isso aí foi mais para entrar nessa questão da condenação e realmente ter uma resposta mais rápida, que realmente alcança a questão pedagógica. Tá claro, lógico, se juntar quantas condenações a Claro recebeu, lógico, tem que ter uma política de mudança. Claro. Porque vai somando, 150 mil foi muito, mas soma ali 15 mil, 10 mil, vai somando em um mês. Uma outra cliente me procurou, contra a própria Claro. Ela recebeu 80 mil. Gente, depois... 80 mil. A mesma situação. Mesmo advogado, só mudava a cliente. Astreintes, a mesma peregrinação dela querendo cancelar a conta. Então já é um problema realmente interno que a operadora tem. Ela ganhou 80 mil reais. A outra ganhou 150, em torno de 150. Essa ganhou 80. Mas no caso da Claro não está tendo tanta essa função, porque são várias condenações, né? Eles não estão... É como eu disse, agora faz tempo. Faz tempo. Hoje realmente tem razão. Hoje ali no aplicativo você cancela, dá ali a justificativa, é uma coisa mais rápida. Quando eu fui cancelar a TIM, ela perguntou assim, por qual motivo você cancelar? Aí a ligação caía várias vezes. Exatamente. Aí, não, é porque eu não tenho mais dinheiro para pagar a conta. Ela, pois tá bom. Foi o jeito. Por quê? Porque qualquer motivo ela diz, não, mas vamos fazer o seguinte, a gente muda seu plano, papai, força. Quando você diz, não, eu quero cancelar, porque eu vou mudar de operadora. E cai a ligação. E desse jeito. E você ficava, né? Ficava. Não sei como é hoje, porque Hoje eu também, não, porque a última vez que eu cancelei foi ainda dessa por telefone, e eu acabei indo presencialmente, porque você
fica sem paciência. Aí o sujeito chega lá e diz, toma o chip, né? A gente se vê aqueles várias filmagens, a pessoa zangada, joga as coisas no chão, aquela coisa toda. Ali já é uma consequência, um estresse. Consequência do estresse e tal. Não é certo fazer isso de forma alguma. Não, mas que eles... Mas que a pessoa perde a paciência. Perde. Isso é bem complicado. Para cancelar, né? Olha, professor Eduardo, que conversa boa. Eu aprendi, foi uma aula aqui. Olha, o professor trouxe, inclusive, uma obra-prima. Pois é, esse livro aqui é antigão. Hoje ele tem, né, o Tratado de Responsabilidade Civil. É os primeiros livros que a gente tinha. Sim, sim. Todo remendadinho, eu guardo. Mas isso aí é uma relíquia. Isso é uma relíquia. E aí ele trazia sua interpretação jurisprudencial e traz também uma parte doutrinária, né? E a jurisprudência da época. Então faz muito tempo que esse livro, mas eu gosto muito dele. Hoje em dia tem outros livros, né, que tratam do assunto, né, e que nos ajuda a montar nossas peças. Quer mostrar? Sim, mostrar aqui. Esse aqui. Né? Pronto, aqui, mostrar ali, aqui, pronto. Agora nós entendemos aí a comunicação. Pronto, é esse aqui. Agora, essa aqui é uma edição antiga, né? Sim, então, mas isso aí é uma... Hoje nós temos vários outros livros que tratam desse assunto. Sim. Nós tínhamos o Carlos Alberto Bittar. Sim. Né? Também tem uns livros. Muito bom. Foi o que nos ajudou a começar. Tem uma ação, eu vou terminar com essa ação aqui, que eu acho que até você perguntou no começo, na nossa conversa informal, a gente terminou esquecendo de falar. Uma ação contra o Estado, de uma situação em que houve um assassinato promovido pelos agentes do Estado, de 4 chefes de família. Essa ação durou 27 anos, está concluindo agora. 27 anos, né? Está concluindo agora. Mas é porque é uma ação bem complexa, que precisava a gente ter muito cuidado para não ter nenhuma nulidade. Então, foi devagarzinho mesmo. Foi até o STJ. Né? Então, foi primeira instância, segunda instância, STJ. O STJ confirmou. Houve algumas alterações na decisão inicial. E aí nós tivemos uma indenização por danos materiais, baseado, e aí é uma coisa que eu não podia deixar de falar, baseado nos ganhos que a família deixou de obter pela expectativa de vida. Né? Na época que nós calculamos, na época o homem, né, tinha uma expectativa de vida menor do que a mulher, até hoje tem, mas era uma expectativa de 60 e poucos anos. 69 anos, 69 alguns meses. A mulher ela tinha uma expectativa de 72 anos. Sim. E aí nós fizemos esse cálculo para poder gerar a indenização. Então, esse valor está sendo calculado, é calculado mês a mês, foi essas alterações que foram feitas, e aí nós estamos já com o encaminhamento desse processo. E o dano moral. E o dano moral pela perda do ente querido. Então, é outra história também que a gente tem como busca pelo reparo. Né? Tanto a questão em cima da expectativa de vida, como muitas vezes uma pensão, né? Uma pensão. Na época, a legislação não autorizava a concessão de liminar em danos, em ações contra o Estado para realizar pagamentos. Então, por exemplo, você pedia que fosse feito um pagamento logo desde o início. Aí a própria lei dizia assim, olha, não há possibilidade de concessão liminar para gerar despesa para o Estado. Por quê? Porque depois você perdeu, aquilo ali já foi pago. Sim, sim. Então, para o Estado ter que movimentar a malha jurisdicional para buscar de volta aquele recurso. E às vezes a família não tem como devolver. Então, era uma perda do Estado. Então, nesse caso, ficou estabelecido o cálculo de que quando chegasse ao final, seria feito o cálculo mês a mês até... Retroativo. São situações que nós vamos pegando e aí a gente vai tentando ajudar essas pessoas. Olhando aí seu histórico,
Uma coisa é certa, o professor Eduardo Diniz já está aí, está milionário, não, professor, com essas ações de indenização, com esses honorários. Olha, assim, há um engano que as pessoas pensam que, por exemplo, a indenização que é paga ao cliente, Não, sim, automaticamente uma parte vem para o advogado. Não, é uma percentual, né? Sim. Percentual que vem calculada, e tem que ver a questão ética, tá certo? Que você, às vezes, até abre mão de parte desse valor para poder compensar, dizer assim, olha, ficou elevado, você abre mão. Então, são coisas que a gente tem que fazer também para conseguir, né, manter a nossa posição ética, tá certo? Então, assim, é um engano, às vezes, uma indenização alta, 150 mil, ganhou ficou com quanto? Às vezes a gente fica com 10%, Sim. 20%. Uma brincadeira, o professor Fábio aqui. Fiquei na defensiva, né? Ficou na defensiva. Falou dinheiro, a gente se defende. Não, mas brincadeira. Mas também, sim, pelo tempo, o professor Eduardo é um advogado já militante, muitos anos, já é conhecido. Essa foi uma brincadeira, faz jus. Não dá para reclamar, não, viu? Não dá para reclamar, não. Coisa boa, tá vendo aí? Do sistema, né? Olha aí. Não dá para reclamar. Não, fico feliz. É uma autoridade. Professor, olha, vamos marcar um outro episódio, vamos falar sobre outro assunto, quem sabe até a reforma, né, do Código Civil, Pronto. a parte da responsabilidade, o que vai ser alterado, o que é bom pegar. Vamos fazer outro episódio, que aí conversa que não falta. Ave Maria, nós temos muitos assuntos. Muitos assuntos. Muitos temas. Agradeço mais uma vez, assim, gente, foi topíssimo, não foi? Esse episódio. Bom. Agradeço. Foi muito bem conduzido. Obrigada. Obrigada. E, gente, vamos ficar por aqui, finalizando aqui mais um episódio do Pode Indenizar. E, professor, mais uma vez, quiser deixar algumas palavras para os nossos colegas, os ouvintes. Com certeza, assim, agradecer aí a audiência, agradecer aqui o nosso grupo técnico que está fazendo dando nosso aporte, viu? O Fábio está ali fazendo a gravação, o pessoal que fica sempre fazendo a edição logo depois. Agradecer a professora Carolina Tito, que é minha amiga de longa data, pelo convite. Né? E, obviamente, não posso deixar de fazer aqui o elogio à Ordem dos Advogados do Brasil, Piauí, que criou esse espaço, oportunizou essas conversas. Sim, manter esse espaço disponibilizando aos advogados, para a sociedade, para os advogados, né? É muito bom essa oportunidade que nós temos. E, olha, o professor Eduardo Diniz, acho que não precisa dizer, mas olha, o marido, o esposo da nossa diretora da escola, professora Rossana Diniz, muito querida. Hoje, inclusive, tivemos com a oficina de responsabilidade civil, foi lá na Facídio, ontem e hoje. Ótimo. Ontem ela participou. Sim. Ela é muito querida, a professora Rossana é muito querida pelos alunos. E é interessante, ela como advogada, né? Sim, também. Todas essas causas aqui, elas são produzidas em conjunto. Exato. O professor Eduardo Diniz é sócio. Sim. Sócio. É a dupla aqui. São produzidas em conjunto. Eduardo e Rossana Diniz. E aí, surgiu essa situação, você vai fazer dessa forma, e a gente começa a discutir. Eu fico com peso dos meninos, né? Tanto é que a mais velha já vai fazer direito, está aprovada. Olha aí. E aí vai nos ajudar, né? E aí eu digo assim, rapaz, esse menino, desde pequeno, que ouve a gente falando de direito. Sim. A nossa conversa é essa, é o nosso papo. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Vamos voltar em outra programação. Com certeza, fica à disposição. Obrigada, Fábio. Valeu, Tchau, Fábio. pessoal, até a próxima. Até logo.